Bom, então vamos abrir aí o Visual Studio Code, tá? Todo mundo com ele aberto. E vamos praticar esse conceito de objetos, tá? Vamos fazer umas práticas, depois vamos evoluindo isso, estruturando melhor. O negócio é gradativo, a gente vai utilizando o recurso que a gente veio aprendendo até agora. Então vamos lá. Vamos criar uma pasta, aqui na raiz do nosso projeto mesmo, só para a gente organizar esse nosso estudo de objetos. Então vou colocar aqui, ó. Vamos colocar... O nome da pasta pode ser prática-objetos. Vou fazer uma prática de objetos. Deixar isso bem, o conceito de objeto, a ideia bem reforçada aqui. Vamos lá. Dentro aqui da nossa pasta de prática de projeto, como a gente está sempre alinhando nosso estudo de JavaScript com HTML, executar o HTML no browser, vamos criar um HTML só para a gente conseguir trazer o nosso JavaScript. Então vamos clicar com o botão direito nessa pasta que nós acabamos de criar e vamos criar um novo arquivo. Vamos chamar de objetos.html. Agora vamos criar aquela estrutura inicial do HTML. Como é que a gente faz isso mesmo? É super difícil. Vamos com calma. Ó, escreve assim, ó, HTML. Aí tem essa opção aqui, ó, 2.5. Não é essa de baixo não, essa aqui de cima. É um pouco difícil, mas a gente vai lá, a gente aprende. Aí você aperta Enter, cuidado, tá? Não vai errar a tecla. Enter. Aí pronto, ele cria a estrutura inicial do HTML. São aquelas configurações padrões de linguagem, configuração de viewport, que é pra a gente conseguir fazer uma tela responsiva. Não tá certo aí, Marcelo? É difícil, eu tô falando. Não, então eu também estranhei, mas é porque eu coloquei o nome do arquivo, eu acho que é isso, vamos ver. O ponto HTML, tem que ficar. Eu coloquei ponto. É porque quem dá esse recurso é o Visual Studio Code. Então, para ele entender e para ele te dar esse recurso, ele tem que entender que o arquivo é um HTML. Você às vezes escreve errado, aí ele já se perde. Beleza? Vamos mudar só duas coisas aqui, ó. Primeiro, HTML, tá vendo ali? Lang, linguagem. Ele vem por padrão inglês. Vamos colocar assim, ó, pt-br, que é a linguagem português do Brasil. E o título da página, vamos colocar... Prática. Estou escrevendo em russo aqui, ó. Prática. Fechou aquele pacote de aula de digitação? Quem tá devendo? Eu tô querendo. Prática de objetos. Vamos lá, colocar assim. Não vamos colocar nada no corpo do HTML. Vamos treinar algumas coisas em JavaScript. Mas a gente vai usar o HTML só para importar o JavaScript. Agora vamos lá. Dentro da pasta prática objetos ainda, a gente vai criar uma outra pasta. Só para organizar, aqui ó, clica no botão direito, New Folder. Vamos organizar o JavaScript ali dentro. Então vamos criar a pasta chamada JS. Agora vamos criar aqui, ó, um novo arquivo, botão direito New File. Vamos chamar de objetos também. Objetos.js. A questão de criar uma pasta para JavaScript é só para deixar mais organizado o objeto. Não é uma necessidade, mas no geral ajuda bastante a organizar o código. Então vamos lá. Vamos criar uma classe. Então, criando uma classe. Como é que a gente faz a criação de uma classe? Escreve uma palavra-chave do JavaScript que é class, tudo minúsculo, certo? Ele já fica até destacado ali em azul. Isso aqui significa que a palavra é uma palavra reservada. Significa o seguinte, você não pode usar ela para dar nome de classe, não pode usar ela para dar nome de método, não pode usar ela para dar nome de atributos também, de variáveis. É uma palavra reservada. Não posso fazer algo do tipo assim, class, de nome class. Não dá. Ele vai dar erro, não vai deixar. Tá? E agora, a gente vai definir o que aqui? Class, a gente escreve o que agora?
Nome da classe, acabei de dar fora, né? Então a gente coloca o nome da classe. Vamos criar aqui uma classe, caneta. A gente estava falando de caneta, né? Vamos criar a classe caneta. Uma prática com relação a nomes de classe, tá? A gente costuma colocar o nome da classe, a primeira letra em maiúscula, tá? Isso aí é uma prática quando você vai buscar em literaturas aí gerais, você vê essa prática sendo aplicada em várias linguagens, Java, .NET. A gente tem esse padrão que a gente chama de camel case, tá? Vou escrever aqui só por curiosidade. Camel case, que é o case do camelo. Ele tem essa ideia de uma corcunda, assim. Ah, por quê? Se tiver uma palavra composta, por exemplo, caneta Bic, você escreve assim. Sempre a primeira letra em maiúsculo. Aí fica essa variância, parece a corcunda de um camelo. Né? Não me pergunte quem foi a mente criativa que deu o nome para esse aí. Esse aí estava inspirado. Beleza? E agora? Abre e fecha. Esse aqui é difícil. Esse aqui é difícil. Abre e fecha chaves. Tá, e o que é? O que é isso? O que significa esse abre e fecha chaves? O que isso significa? Abrir e fechar chaves. Funções. O que é um escopo? Já dei a resposta aqui. Mas o que é um escopo? Tudo bem. O que é um escopo? Um de cada vez. O que é um escopo? É onde vem escrito as funções. Não exatamente. A gente usa escopo para escrever função, tá certo. Mas não seria essa a ideia de um escopo. Alguém? Na organização. O que mais? Alguém quer falar? Escopo. O escopo, vamos supor o seguinte. Se eu disser que o escopo da sala ela é limitada pelas paredes, vocês conseguem entender o que o escopo é? Oi? Quase isso. Pode falar. Não, ele fica limitado, no caso, aquela classe do objeto, ou aquilo que foi determinado dentro do abre e fecha chaves, exatamente. E a gente pode dizer que o escopo da classe é delimitado ali pelo abre e fecha chaves. Mas o escopo? Escopo é uma área, só, é um espaço. Tem um limite, né? Você não tem um escopo infinito. É que nem um projeto. Você vai executar um projeto, a gente define um escopo do projeto também. Quando você está organizando a ideia de um sistema, você fala qual que é o escopo desse sistema, qual que é o escopo desse projeto. Você vai fazer de onde até onde. Então você tem que ter essa delimitado. Não pode. O cliente gosta de escopo finito, né? O cliente gosta de escopo finito, mas não pode. Tem que dar. Quando eles falam escopo infinito, preço infinito. Aí tá tudo bem. Né? Então, ó, o escopo é uma área que sempre é delimitado a alguma coisa. Tudo que a gente vai criar aqui, a maioria das coisas que a gente cria aqui tem um escopo. Por exemplo, classe tem um escopo. Ela é delimitada pelo abre e fecha chaves. Então, tudo que está dentro do abre e fecha chaves, ele está dentro do escopo da classe. A gente pode dizer que está dentro da classe. Ela pertence à classe. O que mais tem escopo? Método. Método tem escopo. Quando a gente cria um método, a gente define o escopo, onde o método começa e onde ele termina. É sempre uma área, veja bem, é sempre uma área delimitada, né? Começa aqui e termina aqui. Isso seria um escopo. O que mais tem escopo? If tem escopo, if else, while, for, tem tudo escopo, né? Tem uma areazinha delimitada, certo? Vamos lá. Agora, vamos definir, próximo passo, definir atributos da classe. Vou colocar assim. Aí eu vou colocar embaixo aqui quais são os atributos. Marca, cor e tamanho. Esses três atributos já estão de bom tamanho. E aí, como nós definimos os atributos da classe? E aí? Um de cada vez. Quem? Agora? Pelo construtor. Vocês viram construtores? A gente usou. Usou. Vamos
entender o que é o construtor. Vamos escrever ele aqui. Então, construtor a gente simplesmente escreve uma palavra-chave, também uma palavra reservada, chamada constructor, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aí, mais um escopo, tá vendo? É parecido com o método, né? Bem parecido com o método. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui dentro do construtor a gente define quais são os atributos da classe. Como que nós devemos isso? This ponto, o nome do campo que você quer escrever, do atributo, né? Então, this, por exemplo, vamos definir a marca. Como é que a gente fala? Ah, essa classe tem um atributo marca. A gente coloca assim, this ponto marca. Ponto e vírgula no final. A gente só está definindo, esta classe tem esse campo, essa área, essa informação, esse dado, né? Tem que passar um dado para esse campo. E assim também com os outros atributos. This.cor, ponto e vírgula no final, e this.tamanho. Opa, tamanho. Pronto. A gente define a estrutura da classe. Professor, no caso, se fosse marca, por exemplo, se numa tabela, por exemplo, aí tem várias marcas. Ali poderia ser o ID marca ou marca mesmo? E aí? Como é que a gente pode fazer? Vamos supor o seguinte. O Thiago está antecipando aí. Estou antecipando o assunto aí. Depois no intervalo vocês conversam comigo, tá? Sacanagem. E se eu falar, por exemplo, mas marca, marca ela tem nome, tem, sei lá, o nome da empresa, tem data de nascimento da empresa, tem local, sede da empresa. E aí? Como é que a gente faz? Porque como é que eu vou escrever, por exemplo? Aqui é só um atributo, né? Mas se a gente for ver bem, marca não é só um atributo, não é só o nome, né? Tem nome, tem uma série de outras informações também da marca, da empresa que está ali por trás, né? E aí? E agora, José? Como é que fica? Aqui não é José, não é João. É João. E aí? Sempre quando a gente cai num caso desse, em que na verdade um atributo ele parece que tem mais informações, então na verdade a gente não está falando de um atributo, a gente está falando de um outro objeto também. É como se fosse um objeto que tem um objeto. Isso é possível. A gente vai estudar depois. Seria uma subclasse? Não exatamente, não. Mas é uma associação entre classes, entre objetos, mais especificamente. Porque os objetos, eles se comunicam. Eles têm uma comunicação entre eles. Um sistema na verdade é um conjunto de vários objetos que se comunicam entre si. A gente vai aprender a fazer isso. A gente tem que ter isso em mente. Claro, como que a gente organiza isso? Tem várias arquiteturas de sistema, várias formas de você organizar. E aí vem alguns conceitos, algumas regrinhas, algumas coisas que a gente tem que deixar organizado para a gente não se perder. Porque senão o negócio vai tomando uma proporção que você acaba ficando perdido. Isso é comum de acontecer. Então, essa série de regras, série de princípios, te ajudam a evitar esse tipo de problema. A gente vai ver uma série deles. A gente vai comparar uma arquitetura. Isso vai estar bem definido. Mas aí depois a gente volta para esse problema, tá? Então, ó, construtor, definimos aqui os 3 atributos. Beleza. Agora, vamos colocar como exemplo aqui, ó, fora da classe, uma criação de objeto. Vamos criar um objeto caneta. Um objeto caneta. Vamos criar um objeto caneta. Tem que ser fora da classe. Eu não posso fazer um new caneta dentro da própria classe caneta. Não posso. Tem que ser fora. Tem que ser fora da classe. E eu posso transferir também lá no HTML se quiser também. Pode. Só criar um script, né, e você executa lá. Tem as duas abordagens. E aí, como é que a gente cria uma nova caneta aqui? Foi? Tirando o var. O que faz a gente nova caneta? New. Eu dou uma escolinha, né? New, né? Essa palavra, ó, também é uma palavra reservada. Veja bem, ela ficou azulzinha ali. New, né? A gente pode, traduzindo do inglês, novo. É intuitivo, é um novo. Novo o quê? Você quer criar o que novo? Novo objeto. Novo objeto. Qual objeto é esse? Uma caneta. Então a gente escreve aqui, new caneta.
que é o nome da classe, né? A gente está criando uma nova caneta. Vamos entender isso aí. Aí abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Esse nome tem que ser igual ao do nome da classe. Tem que ser exatamente igual ao nome da classe. Caneta tem que ser igualzinho, tá? Se a caneta tiver C minúsculo, que não é uma boa prática, tá? A gente não costuma fazer isso, aqui teria que ser minúsculo, beleza? Tem que ser exatamente o nome da classe. Igualzinho. Beleza? Então, criamos um novo objeto caneta. O que isso aqui faz? Vamos entender. Achei que eu tinha deixado um aberto aqui. Então a gente sabe, a gente definiu aqui, ó, a nossa classe caneta. Então a gente sabe que a caneta, nossa, eu vou deixar escrito aqui, tem marca, tem, o que mais? Cor, né? Cor e tamanho. Tamanho. Acabou a tinta. Olha lá. Quando a gente criou, fez um new caneta, o que ele faz? Ele cria um espaço onde ele vai copiar essa estrutura. Ele vai colocar aqui, opa, esse objeto aqui, ele tem essas informações. Olha, marca, cor, tamanho. Tá, tamanho. Então ele vem com essas informações. Mas aí, a gente acabou de criar a caneta. A gente sabe qual que é a marca, qual que é a cor, qual que é o tamanho? Não tem nenhuma dessas informações. E o que ele coloca então? Porque ele saiu da esfera de só falar como que uma caneta é e foi para o ambiente em que ele tem que dizer o que essa caneta tem. Esse exemplo. Alô? Ó, então a gente saiu da esfera onde a gente estava só definindo o que uma caneta tem que ter e a gente está numa situação em que a gente tem que falar quais são os dados dela. Mas se a gente não sabe os dados, o que tem aí, será? Nulo. E aqui no JavaScript a gente usa o undefined, que é o valor para o padrão. Ele fica assim, ó. Tudo fica undefined. Beleza? Tudo fica indefinido. Mas ele já criou o objeto e já falou, ó, tem esses dados, tem essa estrutura. Copiou a estrutura da classe. Tudo indefinido, mas ele está lá. Beleza? O objeto, se você for pensar bem, na verdade ele só agrupa informações, né? É como se as informações estivessem soltas. Ah, é marca, cor, marca X, cor vermelha, tamanho 12. Aí você pega tudo e agrupa, coloca num saco, uma sacola. Pum. Toma, esse é o seu objeto. Ah, tem mais outra ali, a marca Faber-Castell, cor azul, tamanho 10. Coloca tudo num outro saco e toma, outro objeto. No caso, na lista que você puxou na informação, por exemplo, no banco de dados, cada linha do banco de dados é um objeto? É um objeto. Cada linha, não é um conjunto de todas as informações? Num vetor, um array, né, que a gente estava estudando. A gente pode ter arrays de objetos, ou seja, é um conjunto de objetos. Se for fazer a analogia da sacola, como se fossem as sacolinhas, cada uma com as informações, aí você amarra dentro de uma sacola de lixo, grandão. Aí tá tudo lá dentro, é um vetor. Vetor de objetos, basicamente isso aí. Essa mesma ideia, beleza? Então a gente viu esse exemplo aqui. É basicamente isso que está acontecendo. Mas e aí? Agora eu quero pegar esses dados e essas informações, perdão, que estão todas indefinidas e colocar valores lá dentro. Como que eu faço? Supondo que eu estou aqui, ó. Eu fiz new caneta. E agora? Quero pegar essa caneta que eu criei. Como que eu faço? Por enquanto não. Vamos imaginar aqui no JavaScript mesmo. A gente está aqui mesmo. Agora eu quero pegar a caneta que eu acabei de criar e falar, a marca dela é Faber-Castell. Pode jogar numa variável? Jogar numa variável. Mas vamos entender, por que será que a gente precisa jogar numa variável? Por que a gente não criou o objeto aqui agora? Acabou de criar, por que a gente precisa jogar numa variável? Para usar como modelo depois, cara, né? Usar como modelo depois? Ó, vamos entender isso aqui. Vamos imaginar o seguinte. Quando a gente cria um objeto, é como se a gente colocasse... A gente precisa acessar o objeto, né? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho dois copos. Em um copo eu tenho água com sal e no outro copo eu tenho água com açúcar. Eles estão bem diluídos, vamos supor.
e eu não tenho nada indicando a diferença entre os dois. Está lá. Você olha e parece água. E aí vamos supor que você colocou e fez a misturinha do copo ali. Jogou para lá, para cá, misturou os copos. Depois de um tempo que você misturou, esqueceu a ordem, você vai olhar para os copos, você sabe dizer qual que é que está com mistura com sal e é que está com açúcar? E aí? Hã? Sem provar não. Sem provar não, nem sentir cheiro nem nada. Do olho, assim, bater no olho. Não dá, né? Qual que é uma alternativa? Imprima um nomezinho assim, água com sal, pum, coloca no copo, um rótulo, né? Água com açúcar, pum, coloca no outro copo. Beleza, mistura. Você olha no rótulo, beleza, né? Entendeu? É a mesma coisa agora, a gente criou um objeto, guardou num copo, mas a gente não sabe o nome do copo, não sabe qual que é. Ele está num copo, no meio de vários outros copos iguais. A gente não consegue acessar. E esses copos seriam espaços de memória. E a memória tem várias coisas na memória do computador. Beleza? Então a gente precisa criar uma variável. Que a gente falava, Thiago? Localizar na memória. Dá um nome para esse objeto. Dá um nome para esse objeto. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Pode criar com var mesmo, não tem problema. Var, nova caneta, por exemplo, recebe new caneta. Então é como se a gente estivesse criando essa caneta e guardando um copo em que a gente colocou o rótulo dela de nova caneta. Nova caneta. Agora sim, eu sei onde que o copo está. Eu posso ir lá e modificar, pegar o conteúdo, melhorar, modificar. Por exemplo, vamos mudar a marca. Como é que a gente faz? Quero falar que a marca dessa nova caneta é Faber-Castell. Nova caneta, ponto, marca, aí recebe, né? Tem que colocar o igual, que é o sinal de atribuição, você está atribuindo o valor para essa variável, né? Marca, recebe, aí um texto, Faber-Castell. Patrocina nós, né? Aí é bom. Tá certo? A mesma coisa com os outros atributos também, né? Vai definindo eles e tal. Então a gente acabou de fazer isso. A gente tem uma informação, um objeto que a gente criou e a gente quer acessar ele. Guarda ele dentro de uma variável. Na diferença é isso aqui. Eu criei lá a variável que eu chamei de nova caneta. Nova caneta. E ela, a gente fala que essa variável é uma variável apontadora ou variável de referência. O que ela faz? Ó? Ela simplesmente aponta para o objeto. Ela fala onde está o objeto. Ela está apontando. Nova caneta? Onde está o objeto? Está lá. Ela vai falar onde está. Ela sabe onde está o copo. É o rótulo do copo. Né? Ela sabe onde está. Ela vai te indicar o objeto. Como é que você acessa esse objeto? Pela variável. Ela que vai te indicar o caminho. Ela sabe onde está. Porque tudo, a gente está discutindo aqui, é claro que a gente não entra em detalhes quando a gente está programando. Mas isso tudo está sendo executado dentro de uma memória. Dentro de uma memória de um computador. A gente tem que ter isso em mente. A gente está programando, tudo que a gente está fazendo aqui está sendo executado dentro de uma memória de um computador. Não sabe por quê? Se você reiniciar a página, perde tudo. Né? Então, tudo é memória RAM. Mas imagina o seguinte, eu não tenho variável, não tenho nada. Eu manipulo memória na mão, não vai dar. Memória é como se fosse um conjunto de gavetas. Pensa um gaveteiro com, sei lá, de 0 até 2000, não sei quantas gavetas. É basicamente isso a memória. Cada gaveta você pode guardar uma informação. Agora imagina, criei a nova caneta, esse objeto. Ela está em algum lugar aqui. Quando eu crio a nova caneta, ela vai me passar qual que é o número da gaveta que ele colocou o objeto. Sei lá, 26. Você não vai ficar guardando esse dado. Então o que a gente faz? Cria uma variável que vai guardar essa informação. Opa, eu sei encontrar para você esse objeto. Eu sei onde está no gaveteiro lá, você achar. Então ele fica controlando assim. Aí dessa forma a gente não precisa se preocupar com o ponto de memória, sabe? Isso aí não importa pra ele.
É porque o JavaScript não deixa isso, ele não deixa você fazer isso aí. Se você quiser manipular a memória, você vai utilizar linguagens parecidas com C, por exemplo. C você pode. Você pode cagar qualquer coisa. Aqui no JavaScript não dá. Não dá. Ele tem umas limitações, né? Até uma barreira, né? Você não pode ferrar com a memória. Então tem alguns certos tipos de problemas quando a gente está utilizando linguagens como JavaScript, Java, .NET, PHP, que a gente fala que é linguagem de alto nível, a gente não tem certos tipos de problemas. As linguagens mais baixo nível, baixo entre aspas, porque baixo nível é assim, quanto mais próximo da linguagem de máquina, de 0 em 1, mais baixo nível a gente fala. Alto nível é mais parecido com linguagem humana. JavaScript é muito parecido com linguagem humana, Java também, PHP, etc. A gente fala que C é um pouquinho mais baixo nível, mas mesmo assim ele é tranquilo de entender. Agora ele te deixa manipular certas coisas. Por exemplo, ele te deixa manipular a memória. Então você pode fazer um loop infinito, um while infinito, sabe? E ficar alocando memória. Até o momento que a sua memória estoura, né? Estoura e o computador reinicia. Na hora. Né? Isso não dá nenhum problema, cara. Então esse tipo de problema a gente não vai enfrentar aqui, né? A gente não manipula direto. Então beleza. Tranquilo? Então a gente cria essa instância e a gente precisa de uma variável para guardar a referência dela. Por isso a gente sempre associa uma nova instância a uma variável, para a gente poder acessar ela depois. Então, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Tá? A gente muda a marca da caneta. Vamos colocar aqui os outros dados. Vamos mudar a cor. Nova caneta, ponto cor, recebe, vou colocar texto mesmo. Vermelho, vermelhor. Mudar. O que mais a gente tem tamanho? Toda a regra de um sistema fica em várias classes, então, né? O sistema não é só uma parte do sistema, são várias classes. A partir de hoje a gente vai começar a trabalhar com várias classes. Para organizar. Até então a gente estava com uma classe só, né? Vamos aprender a organizar melhor. E vamos aplicar isso daqui para frente. A gente está indo com o nosso objetivo é aprender a fazer aquele cinema, né? Não, cinema HT. Essa é a ideia. Por isso que a gente está definindo qual que vai ser o nosso padrão, nossa arquitetura. Beleza, pessoal? Então, essa é uma forma que a gente cria objetos, por classes. Então, a gente fala que esse objeto, a nova caneta, ela é um objeto que foi criado a partir de uma classe, certo? A gente utiliza a classe, fizemos o new na caneta, e a partir desse new ele me gerou um objeto. Então, é um objeto que tem a origem de uma classe. A gente chama que esse objeto em específico, ele é uma instância. Ele tem esse nome. Quando o objeto é originado a partir de uma classe, a gente fala que esse objeto é uma instância de uma classe. Que nada mais é uma instância, é um exemplo. É um exemplo de uma classe. Beleza? A gente fala que esse objeto aqui, nova caneta, é uma instância da classe caneta. É um exemplo da classe caneta. Tudo bem? Só uma questão mesmo da gente entender as nomenclaturas, que isso é muito comum de você ver aí em várias linguagens de programação. Instância. Instância é um objeto, só que é um objeto que nasceu de uma classe. Só isso. Tranquilo, pessoal? E aí vem a questão do construtor. O que é o tal do construtor, hein? E aí? O que vocês acham? Quando a gente fala construtor, o que vem à cabeça de vocês? Pedreiro? Constrói de fato. Oi? É que constrói de fato o objeto, né? Exatamente. Construtor. O cara que constrói. Nesse nosso contexto é o objeto, né? É o cara que constrói o objeto. Exatamente. O construtor, na verdade, ele é um método. Tá vendo que ele tem cara de método? Como é que a gente cria método? Só lembrando, né? A gente coloca o nome do método, por exemplo, caneta... Qual que a gente tinha falado? Escrever, né? Vamos supor que ele tem um método escrever. A gente coloca o nome do método, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aqui dentro, entre as chaves, a gente coloca o passo a passo do método, né? O algoritmo do método. Também é escopo.
Construtor é um método, só que é um método especial, um método que cria o objeto. Então aqui a gente vai definir o que vai acontecer quando fizerem um new. Quando fizerem um new na caneta. Quando eu fizer um new na caneta, eu vou definir os 3 atributos da caneta, que é tamanho, cor e marca. Beleza? Eu posso fazer alguma alteração aqui. Imprimir alguma coisa, pode. É dentro do construtor. O construtor ele sempre vai ser executado quando tiver um new da classe. No caso aqui é a caneta, né? O new caneta, ele executa esse cara aqui. A gente pode até fazer um teste, colocar um console.log, nova caneta. Aí você vai ver, sempre quando fizer um new, pode colocar lá com 5 exemplos de new. Ele vai imprimir. Ele sempre executa isso aqui. Então esse aqui é um método, o construtor é um método que é executado quando ocorre uma instância, um new. Beleza? Olha, Tranquilos? se você usar o construtor sempre criar uma classe? Não. Porque o construtor ele cria o objeto, uma instância da classe, então ele tem que estar vinculado a uma classe. Nesse caso não. Nem no JavaScript, acho que nem em nenhuma linguagem orientada a objeto não dá para fazer isso aí. Acho que não. Beleza? Mas aqui no JavaScript não consegue. Tem que estar sempre dentro de uma classe. Beleza? Então vamos lá. Vamos propor uma prática aqui, né? Vamos criar uma classe chamada jogador, tá? Então eu vou criar um novo arquivo aqui no JS, na pasta JS, que eu vou chamar de jogador. Tudo minúsculo mesmo, .js. E aqui eu vou definir uma classe jogador. Só vou escrever aqui quais são os dados que eu quero. Então, vamos colocar nome, idade, posição, o que mais? Seleção, salário e nacionalidade. Beleza. Então, vou criar aqui, ó. Então, novamente, para criar uma classe, class, o nome da classe, preferência não, vamos adotar, né, primeira letra maiúscula, jogador, abre e fecha chaves. Para eu definir os atributos, eu tenho que definir o construtor. Então, dentro dele, eu faço os atributos. Então, construtor, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui eu sempre coloco this, ponto, e o nome do atributo que eu quero colocar. Daqui a pouco a gente dá uma revisada também no this. Vamos ver esse tal de this aí. Nome, this.idade, this.posição, opa, this.seleção, this.salário, this.nacionalidade. Beleza? Conseguiram? Todo mundo chegou a uma solução igual aqui? Tranquilo, né? Então criamos a classe jogador com esses 6 atributos, tá? Não vamos criar nenhum método por enquanto, mas vamos prosseguir isso aí. Vamos lá para o nosso objetos.html. Vamos clicar nele aqui. E ó, vamos pegar aqui, ó, e vamos importar esse JavaScript que a gente acabou de criar, o jogador.js. Então vamos lá. Pode ser abaixo do title mesmo. Vamos criar a tag script. Já vamos selecionar aqui, ó, script .src. Ele já vem para a gente escrever aqui o caminho, né, da importação do JavaScript. O JavaScript está dentro da pasta js barra jogador.js. Vamos importar ele aqui. Beleza? Conseguiram? Show. Então agora vamos abrir esse nosso HTML no browser, tá? Executar ele no browser. Primeiro eu vou salvar aqui o arquivo. Vou abrir aqui no menu lateral. Vou clicar com o botão direito em cima do HTML. E aqui varia, tá? Para quem está no Linux, aqui tem o Open Containing Folder, que ele vai abrir a pasta que contém o arquivo. No Windows ele está Open in Explorer, se não me engano. Review in Explorer, exatamente. Ele abre a pasta onde está o arquivo. Aí só vamos executar ele no Google Chrome, tá? Abrir no Google Chrome. Já abri aqui o meu. Tá aqui. Hã? Show de bola, né? Esse aqui não tem nenhum problema. Esse software aqui não tem falha.
Esse aqui é a prova de usuário. Esse aqui é a prova de usuário, né? Tá certo? Ó, visualmente a gente não tem nada, a gente não definiu nada. Vamos inspecionar. Vamos lá. Então, inspecionar. Ou F12. F12 também é um atalho. Então a gente importou o arquivo jogador.js que tem a classe jogador. O que a gente vai fazer? Vamos abrir ele aqui no browser, inspetor de elemento aberto. Vamos fazer uns testes aqui no código. Vamos lá. No console, eu vou instanciar um novo jogador e vou armazenar ele em uma variável para a gente poder manipular. Vou colocar aqui, ó, var Messi recebe new jogador. 3 gols, né? Merece, né? Daqui a pouco coloco. Messi recebe new jogador. Se eu pegar os atributos desse jogador, por exemplo, nome, todos eles vão dar indefinido, que é aquela estrutura inicial, né? Ele cria, exatamente, tudo indefinido, ele não sabe quais são os dados. E a gente vai populando ele, Messi.nome, recebe, aí eu tô indo, mas como a gente fez, né? Todos os exemplos. Só uma prática para a gente ver isso aqui também na linha de comando. Não precisa colocar os outros dados não, só para a gente testar. Então, a partir do momento que eu atribuir uma informação para o nome do Messi, né, desse objeto, Messi.nome agora, imprimindo ele, ó, ele imprime a informação que eu acabei de passar. Beleza? Vamos entender agora, vamos melhorar um pouco a organização do nosso código, tá? Mas, tá tudo tranquilo até agora, tudo claro? Então a gente cria essa classe, né, as classes, para a gente conseguir definir os objetos, tá? E o objeto nada mais é do que um conjunto de informações. A gente estava discutindo lá no começo da aula, certo? É um pacote de informações. Né? Imagina informações espalhadas, você agrupa tudo numa sacolinha e dá um nozinho. Pronto, isso é um objeto. Beleza?